Graças e paz, queridos, uma boa noite. É uma alegria poder estar junto aos irmãos numa noite tão maravilhosa que o Senhor nos deu, a fim de meditarmos na palavra do Senhor. E que nós possamos acreditar que é por intermédio da palavra que vamos ter a nossa fé fortalecida. Vivemos num período tão difícil, de tantas tribulações, onde muitas pessoas têm sofrido com enfermidades, principalmente relacionadas a essa pandemia, onde pessoas têm passado por dificuldades financeiras, por intermédio de desempregos, por falta de trabalho, onde pessoas têm sido molestadas na área emocional, na área relacionada ao psique, e que nós possamos estar buscando no Senhor, por intermédio de Sua palavra e por meio da oração, a vontade soberana que é boa, perfeita e agradável do Senhor para nossas vidas. E nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos de uma forma breve, num texto muito conhecido por toda a Igreja do Senhor, um texto muito bacana que eu gosto muito, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler apenas os versos 20 e 21 inicialmente. E diz o seguinte a palavra do Senhor, Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, como é bom poder meditar nas Escrituras, como é bom se deleitar na Palavra de Deus, como ela nos fortalece. E é tão bom nós termos esse entendimento de buscarmos o Senhor, de fazermos nossas petições e súplicas por intermédio das nossas orações, sabendo que Ele vai fazer de acordo com a sua vontade, que é soberana e que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Que nós possamos aprender por intermédio da palavra e do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que o Senhor irá nos consolar. Mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando as situações são adversas, mas que nós possamos verdadeiramente exercitar a nossa fé em nossas orações de uma forma prática, pedindo ao Senhor, acreditando que Ele já está fazendo. O interessante é observar que quando falamos de fé, muitas vezes tentamos dissociá-la ou separá-la da oração. Mas orar, meus irmãos, é exercitar nossa fé de uma forma extremamente prática. Quando falamos de fé, imediatamente nos vem à memória o conceito que é apresentado na palavra de Deus, na carta aos Efésios, na carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, no verso 1, que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vemos. Ou seja, a fé, meus queridos, é acreditar verdadeiramente no impossível, mas não por meio de um pensamento positivo. A palavra de Deus diz que nós acreditamos nos fatos que não vemos, quando nós depositamos as nossas necessidades perante o altar do Senhor. Interessante que, para que o mandamento, a promessa e as palavras de oração sejam eficazes, a fé ela deve estar presente, sempre. Isso é fundamental. E para que isso ocorra, é necessário que saibamos que a forma de encontrar a verdadeira fé se encontra na palavra, por meio da palavra. Paulo, aos Romanos,
lá no capítulo 10, no verso 17, ele diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. O ouvir a pregação da palavra de Deus. A eficácia da oração, meus queridos, ela consiste em saber dizer amém, ou seja, não duvidar, tendo certeza de que nossas orações serão ouvidas e respondidas. Dentro desse contexto de pandemia, muitas vezes nós nos enfraquecemos, ficamos cabisbaixos, apostamos e abrimos mão de meditar na palavra por meio de leituras devocionais. Mas a orientação que nos é dada não é essa, meus queridos. O salmista diz que nós devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. A verdadeira oração, quando ela é feita, ela tem que ser feita com fé de todo o coração, acrescentando o sim a ela, crendo com coragem contra todas as aparências do mal, que nossos clamores alcançam o céu. Tem um texto muito conhecido, que ele é muito citado em reuniões de orações, e até em alguns estudos bíblicos acerca da oração, que se encontra em segundo livro das Crônicas, capítulo 7, no verso 14. Mas eu gosto muito de fazer a junção do verso 15 ao 14, né? Porque o verso 15 ele complementa de uma forma clara como Deus age em nossas petições. E olha o que diz o verso 14 de segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí o verso 15, tremendo. Estarão abertos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Neste lugar, meu querido, sou eu e é você. O templo do Espírito Santo de Deus, a igreja do Senhor. Não devemos pensar que oramos sozinhos, mas toda a igreja do Senhor, todos os santos estão lá ao nosso lado, orando junto conosco, unidos numa petição comum, criando uma grinalda de louvor a Deus e confiando e acreditando que Ele vai fazer valer a sua vontade. Soberana, boa, perfeita e agradável. Sim. Amém. Meus irmãos, somos soldados de Deus. E bons soldados não desistem do combate. Já dizia um velho instrutor militar que eu tive, que o bom soldado na paz, ele se prepara para a guerra e na guerra ele luta pela paz. Ou seja, em todo momento nós devemos nos equipar. Nós somos o povo de Deus, os santos separados para o bom combate. E nós temos uma missão, sim, de anunciar as boas novas de salvação. Acreditando que aqueles que serão ou foram predestinados para estarem com Cristo Jesus em sua glória, irão suportar, inclusive, momentos como esse, se apegando à sua fé, mas não uma fé social, onde muitas vezes as pessoas querem nos induzir até ela, mas uma fé que é verdadeira no Senhor, que nos é apresentada em sua revelação especial, que é a palavra de Deus. Pensamos nisso, meus queridos. Estamos em guerra, mas não contra sangue ou contra carne, mas contra principados e potestades do mal que surgem de formas variadas, inclusive travestidas de uma pandemia ou de um vírus. Em sua oração, Paulo inicia, lá no verso 14 desse capítulo 3, se humilhando diante de Deus e se colocando de joelhos diante do Pai. O apóstolo ele faz uma oração tríplice por nós crentes, em nosso favor. E o
primeiro aspecto que ele apresenta em sua oração é com relação ao Espírito Santo de Deus. Entre o verso 14 e o verso 16, nós vamos ver que ele ora para que o Espírito fortaleça o nosso interior. Eu gostaria de destacar o verso 16, que diz o seguinte: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O segundo aspecto é com relação ao Filho de Deus. Ele ora para que Cristo habite cada vez mais em nosso coração. Leiemos o verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Que Cristo habite verdadeiramente no nosso coração, meus queridos. Que nós possamos estar alicerçados, sim, no nosso Salvador, no nosso Redentor. O terceiro aspecto é com relação ao amor de Deus, que está entre os versos 18 e 21. Nós lemos o 20 e o 21, onde Paulo ele ora para que sejamos capazes de captar as dimensões completas do amor de Deus. E ele vai dizer que essas dimensões compreendem a largura, ou seja, ela alcança todos de uma forma indistinta. Ele vai falar acerca do comprimento, que abrange todos os tempos, inclusive o atual. Ele vai falar da altura, que estendeu-se até o céu, para fazer o Filho amado esvaziado de sua majestade, para onde também nos levará em glória e majestade. E por fim ele fala da profundidade, ou seja, ele suportou o sofrimento infinito para expiar os nossos pecados. Olha só que tremendo, verso 18. A fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluirmos, meus queridos, eu gostaria de trazer à memória 2 versículos do Salmo 91, que diz que nenhum mal irá te suceder, praga nenhuma chegará na tua casa, porque os anjos de Deus dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Meus queridos, que nós possamos acreditar no amor de Deus, que nós possamos entender que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. João deixou isso bem claro quando escreveu isso em sua carta, lá no capítulo 4, no verso 18, a parte A. Que nós possamos confiar no Senhor e viver, inclusive nesses momentos de dificuldade, acreditando que grandes coisas o Senhor fará por nós. Meus queridos, que você possa valorizar a comunhão dos santos, que você possa confiar em Deus. E se você tem algum pedido de oração, que você possa clicar no link aí embaixo, no comentário, e apresentar, para que nós possamos, como Igreja do Senhor, estarmos orando uns pelos outros, para que o Senhor nos fortaleça por intermédio do Espírito Santo de Deus, que nos selou, que habita em nós. Que nós possamos ser abençoados por Deus, que nós possamos suportar esses momentos com a alegria e a alegria do Senhor. Que Deus nos abençoe, uma boa noite, fiquem todos em paz. Amém.